Boa noite, bem-vindos ao primeiro Se Liga Cidade. Hoje estamos estreando o nosso mais novo encontro semanal aqui na TV Rio Branco, no canal 8.1. E eu quero dizer para vocês que é uma honra incomensurável. Eu, Ian Arabá, estou à frente desse programa e a partir de agora, toda sexta-feira, nós teremos um encontro semanal com dicas, orientações, matérias especiais, documentários, tudo isso para garantir que você vai ter uma boa sexta-feira aí de casa junto comigo. E como nosso primeiro quadro, gostaria de chamar a atenção de vocês para conhecerem o Entrevista com o Especialista, onde agora iremos conversar com um advogado que vai falar um pouquinho sobre os jogos de aposta online no nosso estado. Se liga, hein? E na estreia do nosso quadro Entrevista com o Especialista, no primeiro Se Liga Cidade de 2024, temos a presença do ilustre doutor Matheus Sarquis, onde vai aqui conversar conosco acerca da regularização dos jogos online, pois nós sabemos que aqui no nosso estado muitas pessoas gostam de fazer apostas. Mas a pergunta que fica é, como que de fato funciona a regulamentação desses jogos aqui no Brasil e que tipo de empecilho as pessoas podem ter ao fazer uso dessa prática esportiva no meio online, onde muitos acabam ganhando, mas também perdendo bastante dinheiro. Ian, primeiro de tudo, é uma grande honra estar aqui com você. Obrigado pelo convite. Obrigado ao telespectador que está aqui no Se Liga Cidade com a gente. E assim, é de fato um assunto que tem dado muita polêmica e, na verdade, essa lei ela vem regularizar as empresas que, por exemplo, desde 2018 a gente tem uma autorização para esse tipo de jogos, né, que podem ser tanto apostas esportivas, que são aquelas que têm jogadores reais, né, jogadores de futebol, beisebol, golfe, vôlei, e que estão ali, de alguma forma, Certo. um tipo de aposta. E também jogos randomizados, que são resultados por aleatoriedade. Só que essas empresas, em grande parte, elas vinham de fora do país, não tinham qualquer tipo de regulamentação e, por ter sede em outro país, por exemplo, traziam um cenário de insegurança política. Ou seja, se a pessoa de alguma forma perdesse, era difícil se valer da lei brasileira. Entendi. Então, essa lei, ela vem para, primeiro, regularizar a forma de que essas bets passarão a ter a responsabilidade de ter administração e direção situadas no Brasil, tá? Mas também estabelece algumas coisas que pesam no bolso do cidadão. A Bet em si, a empresa, ela vai ter que pagar ali cerca de 12% sobre o faturamento bruto. Mensal? Na verdade, anual, tá? Certo. E aí, o brasileiro que aposta, por exemplo, ele vai ter que pagar 15% a título de imposto de renda. Existia até a previsão de isenção até um pouco mais de R$ 2.000, ou eventualmente a compatibilização, o que o brasileiro ganhou, o que ele perdeu, só pega o valor final para tributar, mas essas duas disposições foram totalmente vedadas e o brasileiro vai ser tributado em 15% de tudo que ele vier a ganhar nesse tipo de plataforma. Mas, principalmente, é o que eu costumo dizer, essa lei veio para regularizar, trazer uma segurança jurídica para a gente, algumas previsões, mas também para garantir uma certa arrecadação para o governo federal, porque quem vai Entendi. ficar... já sabe, né? Porque quem vai ficar responsável, de fato, para verificar a regularização dessa empresa é o Ministério da Fazenda. Uma pergunta, doutor. As pessoas que fazem as suas apostas ali, que gostam de ir, como muitos chamam de jogo daquele pequeno animal, vamos chamar desta forma, elas têm algum tipo de empecilho de fazer a prática? Essa prática é ilegal ou não? Elas podem jogar tranquilamente que não vai ter nenhum problema? Como eu bem disse, né? De fato, existe uma autorização já. Aqui só vem para regularizar toda a situação. Não há um problema propriamente dito em elas jogarem. O que a lei traz, principalmente, são algumas restrições, sabe? Como, por exemplo, quando a gente fala da cartela de cigarro, não tem aqueles avisos que fumar traz malefício à saúde e tudo mais? Certo. A lei institui diversas previsões onde as empresas terão que trazer ao público essa clareza de que ficar apostando demais pode trazer malefícios. Entendi. Tem que ter uma fiscalização mais rígida, porque se em algum momento for constatado que aquela prática está sendo utilizada para lavagem de dinheiro, para financiamento de terrorismo, de armas e tudo mais, tem que ser avisado ao Ministério da Fazenda, tá? E também a proibição, evidentemente, daquelas pessoas de se envolver nesse tipo de situação, aquelas pessoas que exercem uma influência elevada, principalmente no meio esportivo, também proibindo para menores de 18 anos, por isso que agora é comum ver aqueles digitais influencers, youtubers que sempre postavam um tipo de patrocínio, agora colocando assim, aposte de forma responsável, proibido para menores de 18 anos. Porque o que acontecia? Essas plataformas, elas traziam incentivo. Se você depositar R$ 100, por exemplo, ela dobrava o valor para você apostar, ou seja, para te motivar a estar ali. E o menor de idade, o que ele fazia? Ele pegava, fazia um cadastro com o CPF dele,
aí fazia um cadastro com o CPF do pai dele, com o da mãe, com o da avó. Ou seja, para a psicologia, pessoas ali até os 18, 24 anos não estão com o cérebro plenamente formado. E esse incentivo de aposta, digamos assim, traz uma resposta de dopamina muito forte que contribui para grandes males atuais, como a ansiedade e a depressão. Então, a lei ela vem tentar restringir esse tipo de situação para que, de fato, adultos que já têm o seu poder financeiro possam estar exercendo esse tipo de aposta. E por fim, as pessoas que gostam de fazer apostas, se o senhor pudesse dar 2 dicas para elas, quais seriam? Primeiro de tudo, consciência, tá? Pensa bem, estabelece um limite, porque ali, às vezes, na empolgação, a gente sempre acha que aquela próxima aposta que a gente vai ganhar e tudo mais. Lembra que tem a tributação bonitinha que vai bater em tudo que tu ganhar e não vai computar o que tu perder. Se tu ganhar 4 mil e perder 3.500, eles não querem saber, eles vão tributar em cima do valor total que você ganhou. E assim por diante, tá? Então, assim, quanto mais você se informar, quanto mais você ter cuidado, conscientização de que aquilo ali não é... Claro que tem gente que exerce de forma profissional, né? Faz orientação, mentoria e tudo mais, mas principalmente eu acredito que o principal conselho é a ponderação. É ter cuidado e ter em conta ali que aquilo não é um meio de vida propriamente dito. Pessoal, como vocês puderam ver aí, é necessário que as pessoas joguem com responsabilidade. Mas agora vamos para um assunto um pouquinho diferente. O Se Liga Cidade atravessou o Atlântico para contar a história de amor da Amanda e do Alex, uma acriana de pé rachado que conheceu o inglês no Peru e foi casar com ele no interior da Inglaterra. Se liga! Oi pessoal, eu sou o Iarabá, direto da Inglaterra, aqui em Lincolnshire, e eu vou mostrar para vocês um típico casamento britânico, porém com um pouco de tempero acriano. Se liga, hein? Sob o céu peruano, Amanda e Alex se encontraram. Desde então, o amor floresceu e se enraizou. Do Brasil à Inglaterra, a vida transformou. Que o cuidado seja sempre seu fiel companheiro e a amizade entre vocês floresça num laço verdadeiro. Com amor e união, sigam a construir um caminho sincero, onde o respeito entre vocês seja eterno. Que o companheirismo os guie lado a lado. E que hoje, mais uma vez, celebrem junto com as pessoas que amam essa união cheia de luz e paixão. This is not just a union of two people, but a partnership built on mutual respect and love. Your journey will include both moments of happiness and times of challenge, and it is through these experiences that your relationship will grow. Support each other's dreams, celebrate each other's achievements, and stand together through life's trials. Your marriage is a commitment to build a life filled with shared moments, and may you always find strength and comfort in each other's presence. Thank you, Alex. And with your support and love, I feel like I can achieve any dream. It's been almost 7 years. Woke up to you good morning, and since our first Olá, we never stopped caring for each other. Eu tenho sorte, eu tenho você. Like in a dream, you are a parent, so gentleman, patient, with a love I have never known. I love that held on my words and show me. I'm sorry.
and show me a generosity I never imagined. Never imagined was possible. The best part of my days is coming home and resting your arms and the feel and smell. I feel protected, loved, and the luckiest woman in the world. I am. My mother always told me, if a man is a good son, he will be a good man, or he will be a good husband, and you are a good son, a good brother, an uncle, and amazing friend, and beautiful husband. I love you so much. Eu conheci o Alex há 7 anos atrás, numa viagem ao Peru que eu fiz, indo de carona. E a gente se conheceu através de um aplicativo de relacionamento e desde então a gente tá junto. Só. So we met 7 years ago because Amanda doesn't have a sense of direction. So what happened is instead of swiping, I think, left to decline, she swiped right to accept. And that's the happy mistake that made that we connected in the end. Yeah. And here we are 7 years later. Foi o melhor erro que eu cometi na minha vida. Porque eu te amo. Ai, te amo mais. What is the possibility a woman living in Brazil met a man living from England and fall in love with each other and now get married? Not only Brazil, but Acre. Acre. Oh, not only Brazil, not only Brazil. Acre, Acre, near from Amazonia. It's so far away. Acre, near from Amazonia, it's a distant place, but to love, that no excuse. And there's a move that I like a lot that say, we need to be careful when you choose someone that you share your life, because when you choose wrong, your life can be great. But when I look at you both right now, I think your life is not great, but the opposite. I can see you happy. I can see my friend happy, loved, protected, and I can see that you find your real family. I know Amanda about 10 years ago we met each other in 2014 in my first college, and Amanda always was a good woman, always was a woman with a great and a strong personality, and I always saw her and I think, oh my gosh, she's crazy, but I like her. And Amanda, sorry, but now I need to speak on Portuguese to final. Você é uma pessoa extremamente importante para todos nós. Nós não viemos do Brasil simplesmente porque era uma viagem para a Inglaterra. Nós viemos do Brasil porque era um momento especial para você. Então, cheers to Amanda and Alex.
Impossível não se emocionar com um casamento como esse, que remete àquele tipo de série que a gente gosta de ficar maratonando no final de semana. No próximo bloco, teremos uma entrevista especial com a doutora Regiane Holanda, que vai falar um pouco sobre a saúde dos acrianos no que diz respeito aos problemas do coração. Se liga, hein? Estamos de volta aqui no nosso primeiro Se Liga Cidade, com a presença da ilustre doutora Regiane Holanda, que é uma cardiologista que há muitos anos vem trabalhando, ajudando e lutando pela melhora da saúde cardíaca aqui das pessoas do nosso estado, aqui do Acre. E ela vai começar a falar um pouquinho pra gente sobre a questão do Hemocentro, do segundo Hemocentro que foi fundado aqui no Acre por meio do Hemocárdio, que já existe aqui há cerca de 12 anos e que agora também está na região do Juruá, claro, sob a direção e criação dela, que, como eu já falei, eu sou suspeito para falar porque eu sou fã, é uma das melhores cardiologistas do nosso estado. Boa noite a todos, boa noite, Ian. Boa noite. É um prazer estar aqui no seu programa. Na verdade, o Centro de Hemodinâmica do Estado do Acre é a Hemocárdio, né? Nós estamos localizados, na verdade, quase 13 anos, lá dentro do Santa Juliana, né? Anexo ao Santa Juliana. E agora com uma grande novidade, vendo essa demanda cada dia maior das doenças do coração no mundo inteiro, e aqui não é diferente no estado do Acre, nós resolvemos inaugurar um centro de hemodinâmica também dentro do Hospital do Juruá. E como que está sendo esse funcionamento desse centro de hemodinâmica? Tem tido bastante procura? Vocês conseguem ter acesso a muitas pessoas que de fato precisam desse auxílio? Ou ainda está sendo aquela informação de formiguinha que está chegando aos poucos para a população que de fato, inclusive você que é da região do Juruá e que precisa de algum tipo de ajuda, a doutora Regiane vai explicar exatamente agora como que está funcionando. Então, o centro de hemodinâmica, ele funciona 24 horas, tá? Nós temos equipe de cardiologia, a equipe da enfermagem, técnicos de enfermagem, são todos de lá, da região do Juruá. Nós fizemos eles passaram por um treinamento, né? E a mesma equipe de médico que trabalha aqui em Rio Branco, eles trabalham no Juruá também, revezando, né, em esquema de plantão. Ficam lá 24 horas à disposição da população e, para nossa surpresa, em menos de um mês já atendemos mais de 30 infartos na região do Juruá. Então, isso significa que já existia essa demanda muito grande e, realmente, como não tinha o serviço lá, a gente não tinha noção da demanda, que é muito grande. Certo, e que bom que vocês agora estão lá e que podem fornecer esse tipo de auxílio, podem ajudar as pessoas lá da região do Juruá que precisam desse tipo de ajuda. Agora que a gente está falando dessa questão de coração, e a senhora inclusive falou que cerca de um mês, basicamente 30 pessoas precisaram desse tipo de suporte, desse tipo de ajuda, uma média de 1 por dia, eu quero perguntar para a senhora, quais são as principais causas que levam as pessoas a terem infarto? O que as pessoas podem fazer para cuidar melhor da sua saúde cardíaca, do seu coração? Porque todo mundo fala, ai, meu coração, eu estou caminhando para ajudar no meu coração. Mas é a única coisa que pode ser feita, o que tem que ser evitado, acho que antes de tudo, para que as pessoas saibam, isso aqui eu não vou fazer porque isso aqui não faz bem para a saúde do meu coração. E, gente, o coração nada mais é do que a principal máquina, depois do nosso cérebro, funcionando dentro do nosso corpo. Sim, Ian, com certeza. Nós, cardiologistas, que inclusive eu quero aqui falar que a Hemocárdio, nós somos uma equipe de cardiologistas. E eu quero agradecer meus sócios da Hemocárdio, doutor Márcio Messias, doutora Janaína Longini, doutor Rogério Holanda, que é meu irmão. Na verdade, lá nós somos uma grande equipe e os médicos que trabalham na Hemocárdio, que são parceiros nossos, doutor Hélito, doutor Vitor, doutor Gustavo, que se não fosse essa parceria toda, nós não daríamos conta, não estaríamos realizando esse trabalho tão importante para a população do Acre. Mas, respondendo a sua pergunta, nós precisamos, eu acho que o mundo inteiro, o Brasil, e aqui no Acre, nós até estávamos conversando ontem lá na Hemocárdio, os médicos, que nós estamos assustados com a quantidade de infarto, de AVC, né, que é o derrame, porque a gente não atende só cardiologia. Nós inauguramos com a parte do coração, mas hoje em dia nós fazemos toda a parte neurológica e vascular. Então, qualquer trombose, infarto, derrame.
E a gente está vendo que essas doenças cardiovasculares estão crescendo demais. Nós estamos há muito tempo sem parar de trabalhar, trabalhando 24 horas. E nós precisamos urgente trabalhar a prevenção. É o que você falou, o que a gente pode fazer para evitar? A população precisa se conscientizar que quando a gente fala para um paciente ir para a academia, esse paciente precisa fazer exames, precisa fazer um check-up. Infelizmente, hoje, não tem mais idade. A gente está atendendo pacientes de 30, de 28 anos infartados, com AVC, com trombose. Então, não tem mais... Antes, a gente pensava que a gente via que era mais em idoso. Não é. Hoje, não é mais. Esse paciente precisa trabalhar a prevenção. Nós precisamos de investir na prevenção, em parques, para a população ter lazer e, junto com o lazer, fazer atividade física. As pessoas precisam ter disciplina com a alimentação, não é por beleza, é por saúde. Ter uma alimentação saudável, comer mais frutas, verduras. Aqui é muito quente, é muito calor, se hidratar melhor. E ter o hábito de fazer exame, sim, né? Todo mundo precisa se cuidar, precisa fazer check-up antes de ir para uma academia e antes de se encher de remédio. Não adianta você ficar só tomando remédio pensando que vai emagrecer e que vai ter saúde, que não é assim. Você precisa fazer exercício, mas tem que ter uma alimentação saudável. Se a senhora pudesse elencar hoje os 3 principais pontos que levam as pessoas a terem um infarto, a infartarem, quais seriam os 3 principais motivos que causam o infarto? Os principais fatores são pressão alta, que geralmente as pessoas não se importam. Eu tive um pico de pressão e não procura o médico, não toma remédio, não muda o estilo de vida, não muda a alimentação. Então, dentro dos principais fatores, nós temos a hipertensão arterial, diabetes. Tem muita gente diabética e não sabe que é diabético, porque não faz um exame. Tabagismo e a dislipidemia, que, inclusive, na semana passada foi... Que seria? É o colesterol alto. Pronto. Eu não sabia o que era dislipidemia. Dislipidemia é o colesterol alto, que as pessoas estão se alimentando muito mal, o colesterol está cada vez subindo mais, e esse acúmulo de colesterol, que é a gordura dentro das artérias, das veias, ela vai causar um infarto. As pessoas precisam tratar o colesterol, precisam fazer exame, precisam se alimentar adequado. E o melhor meio de tratar essa questão do colesterol é controlando, acho que basicamente, a alimentação e também um fluxo diário de exercícios. Tem uma média de exercício por dia que é apropriada a pessoa fazer, ou então assim, tantos minutos, tantas vezes na semana é o suficiente para poder evitar problemas como esses. Sim, se fala de 1 hora por dia, pelo menos 3 vezes por semana, mas o ideal é que a pessoa faça uma caminhada por dia de 30 minutos, 40 minutos. Quem puder fazer 1 hora é o melhor. E outro fator de risco muito importante, que a gente está vendo que está aumentando também, é o tabagismo. O cigarro é um dos fatores que causam muito infarto e derrame. Entendi. Muito interessante, porque todas as pessoas, quando a gente fala de coração, quando a gente fala de saúde do coração, a gente acha que é uma coisa simples, que basta caminhar e que já está tudo certo. E não é bem assim, como a doutora Regiane muito bem colocou, existem uma série de fatores que, de fato, levam até o ponto onde a pessoa precisa de algum tipo de intervenção médica. E, doutora, a questão genética também influencia nessa questão do infarto ou não? Porque existem pessoas que têm uma predisponibilidade a serem um pouco mais gordas, um pouco acima do peso, eu acredito que é até a palavra mais apropriada, e outras que não. Mas quando a gente também para pensar, existem pessoas que são bem mais magras e que também têm infarto. Então, essa questão genética também é um ponto que a gente pode colocar como chave para que também tenha esse tipo de acometimento na saúde? Sim. Existe a questão genética da cardiopatia em si, da doença cardíaca, e esses fatores de risco que eu acabei de falar, todos podem ser genéticos também. Se você tem na sua família pai, mãe, hipertenso, diabético, existe uma doença chamada dislipidemia familiar, que quase todo mundo da família vai ter colesterol muito alto. E essa dislipidemia familiar, ela precisa ser tratada com medicamento. Mesmo, às vezes, o paciente faz... Eu sou um exemplo disso.
faço dieta, faço atividade física quase todos os dias e meu colesterol, às vezes, eu preciso tomar uma medicação, porque é uma dislipidemia familiar, é genético. Então, meu colesterol tende a ser mais alto. Entendi. Então, como vocês podem perceber, são uma série de fatores que, de fato, levam à questão do infarto, levam a problemas cardíacos. Então, o mais apropriado é que as pessoas, de fato, cuidem da sua saúde das mais variadas formas possíveis, cuidando da alimentação, praticando exercícios físicos e, como a doutora Regiane muito bem colocou, há uma necessidade de procurar um médico pelo menos a cada 6 meses para fazer um check-up e avaliar a saúde do coração, porque, como foi colocado hoje mais cedo, o coração é uma das nossas principais máquinas, vamos dizer desta forma, que funcionam dentro do nosso corpo, mantendo o nosso organismo ali funcional durante todo o dia. Doutora, agora eu gostaria de fazer uma pergunta um pouco mais sentida, um pouco mais sensível para a senhora. A senhora, enquanto médica, durante muito tempo trabalhou cuidando da vida das pessoas, salvando diversas pessoas, interferindo diretamente na qualidade de vida de pessoas para proporcionar um maior aconchego. Mas, recentemente, ainda esse ano, a senhora esteve do outro lado, que foi o lado de paciente, o lado de familiar de paciente, quando a sua filha, a Beatriz, precisou de apoio, precisou de auxílio médico e a senhora só pôde ser mãe. A senhora teve que confiar nos seus colegas profissionais da área da saúde e teve que confiar em Deus. Como que foi para a senhora, enquanto mãe, enquanto médica, que entendia de fato o que estava acontecendo com a sua filha, ter que simplesmente sentar do lado e observar os seus colegas, também profissionais, ajudarem a sua filha, enquanto a senhora, naquele momento, não podia fazer nada? É um assunto muito delicado, realmente, porque, assim, eu pude estar do lado do outro lado, né? Como paciente, como mãe, vendo a minha filha, uma das minhas filhas, né? Que com certeza é o maior amor que existe, é o amor de uma mãe por um filho, e eu vendo minha filha naquele estado muito grave. Não é fácil, não foi fácil, assim, foram os piores momentos da minha vida, com certeza, e do meu esposo, né, do Eduardo, e dela também, ela sofreu muito. Mas eu acredito, Ian, hoje eu avaliando, assim, tudo que aconteceu na nossa vida, naquele momento, primeiro que eu tenho certeza que foi um milagre, porque, infelizmente, no dia que ela foi internada aqui, nós não tínhamos leitos de UTI, né, disponível para ela e precisamos sair de Rio Branco. E passamos 4 dias numa UTI em Brasília, foi o pior momento dela de sofrimento, ela teve todas as complicações possíveis de um paciente na UTI. E ela pedia muito para mim, para o Eduardo, para o pai dela, não deixar ela morrer, ela implorava por oxigênio. E assim, ninguém pode imaginar a dor Eu além de cardiologista, eu sou médica de UTI. Eu fui chefe de UTI 10 anos, mas eu jamais poderia imaginar a dor da família, de uma mãe, de ver o filho naquelas condições. E realmente, assim, teve um momento quando ela estava muito grave, que os médicos já disseram que não tinha mais o que fazer em Brasília, a gente transferiu ela para São Paulo. E o médico falou que, mesmo lá em São Paulo, né, que já não sabia mais o que fazer, mas que estava vendo que eu confiava muito em Deus, porque eu entreguei ela nas mãos da equipe lá de São Paulo e eu só ficava rezando. Eu ficava 24 horas em oração do lado da minha filha, entregando ela para Deus, porque realmente não tinha mais o que a gente fazer. E eu vi um milagre acontecer na vida da minha filha. No dia que o médico falou, ela não pode mais piorar, porque nós vamos perder ela se ela tiver qualquer piora. E quando ele virou as costas, que ele saiu do quarto, ela teve uma parada cardíaca. E ele achou que ela nem fosse mais voltar. E todas as igrejas, todo mundo no Acre e outros estados fora do Acre em oração naquela noite, que eu liguei para todo mundo, para todas as igrejas, para o Frei Renan, que estava me acompanhando o dia inteiro em oração, os pastores. E as igrejas se reuniram todas naquela quinta-feira à noite em oração. E na sexta-feira, para a honra e glória do Senhor Jesus, minha filha começou a melhorar. Os médicos já estavam pensando em chamar a equipe de transplante para o pulmão dela, que o pulmão não funcionava mais. E, a partir daquele momento, ela começou a apresentar a melhora. E eu tenho certeza que foi um milagre. Mas isso
mudou muita coisa na minha vida, como médica, como a minha fé, com certeza, né? Com certeza eu acredito muito em milagre. Eu vi que na hora que a medicina, eu como médica, eu sabia tudo que estava acontecendo ali, eu era consciente de tudo que já tinha sido feito. E eu vi que no momento que os médicos não tinham mais recurso, não tinham mais o que fazer, Deus foi lá e mostrou que para Ele tudo é possível. Então, lógico que hoje eu mudei muito como médica. Inclusive, eu estou me dedicando muito mais hoje aos meus pacientes, à minha profissão de médica, que eu amo ser médica, mas aquela situação mudou muito. Eu tenho certeza que Deus tem um propósito para a minha vida, para a vida da Beatriz, do Eduardo, para a gente ajudar mais ainda a população. Doutora, antes de tudo, parabéns pela sua força, parabéns pela sua garra enquanto mãe, enquanto médica, e obrigado por a senhora ter tirado um tempo para vir aqui conversar com a equipe de reportagens, com o nosso programa Se Liga Cidade, logo na estreia. É um prazer para a gente poder ter a senhora aqui. E agora, doutora Regiane, muito obrigado, antes de qualquer coisa, pela sua disponibilidade, por a senhora ter tirado um tempo aqui para vir na estreia do Se Liga Cidade, compartilhar suas experiências como médica e também parabenizar a senhora pela sua força, pela sua garra enquanto mãe, enquanto médica. E não tenho muita coisa a dizer, senão deixar a senhora agora com as palavras para encerrar essa nossa entrevista, que foi um tanto quanto agradável. É um prazer estar aqui na estreia do seu programa, viu? E desejo todo sucesso. Eu queria, mais uma vez, pedir, né, para a população que se cuidem, que trabalhe, que faça prevenção, que procure seu médico, que procure fazer um check-up. E quero fazer um agradecimento todo especial para a minha equipe da Hemocardio de Rio Branco e do Juruá, que estão 24 horas juntos. Eu falo que é a família Hemocardio, porque nós somos muito unidos e muito felizes no trabalho que nós realizamos. Muito obrigada. E no próximo bloco, vocês vão conseguir acompanhar e ver de perto a realidade dos moradores de rua da capital acreana por meio do nosso documentário especial intitulado Os Invisíveis. O Se Liga Cidade foi até as ruas de Rio Branco conhecer de perto a história de pessoas que estão em situação de rua. Muitas vezes essas pessoas acabam sendo tratadas como se fossem invisíveis. E esse agora é o especial que você vai assistir no Se Liga Cidade. Alguma vez você já se sentiu invisível? Com a rotina de uma sociedade civil organizada, onde a grande maioria das pessoas cotidianamente tem que focar em seus próprios objetivos, seguindo a sua própria vida, as pessoas em situação de rua acabam sendo tratadas como se não existissem, sendo colocadas de lado e muitas vezes marginalizadas, onde durante muito tempo não houve de fato um plano efetivo por parte do poder público para cuidar dessas pessoas que precisam, de certo modo, de uma atenção um tanto quanto especial, não porque elas são melhores que uma parcela da sociedade, mas sim porque naquele momento elas precisam ser tratadas como alguém que de fato necessitam de algum tipo de suporte. E é isso que explica agora o promotor Thales Ferreira. Dr. Thales, nós compreendemos que existe um grande número de pessoas em situação de rua no nosso estado e que o Ministério Público, como sempre, vem trabalhando para poder trazer dignidade para a população, e a gente entende que não é só porque a pessoa está em situação de rua que ela também não possui direitos. E agora o Ministério Público está trabalhando no plano Ruas Visíveis. O que exatamente é esse plano? Bom, no ano de 2023, o ministro Alexandre de Moraes, numa arguição de descumprimento de preceito fundamental, que a gente chama de ADPF, que é a ADPF número 976, ele determinou uma série de providências a serem tomadas tanto pelo governo federal, estadual e municipal no que diz respeito aos direitos da população em situação de rua. Então, o ministro ele impôs obrigações ao governo federal de elaborar um plano nacional de fiscalização e monitoramento das ações que são desenvolvidas pelos estados e pelos municípios no que diz respeito à garantia desses direitos. O plano do governo federal chama Plano Ruas Visíveis. É a obrigação que o governo federal tinha para com o STF, elaborar esse plano e sujeitar esse plano
a pactuação dos estados e dos municípios. Esse plano ele conta com 99 metas e um custo estimado em quase R$1 bilhão. Esse plano ele visa dar concretude e efetividade para as ações de autonomia e dignidade para essa população. Dentre essas metas, é importante a gente ressaltar que existem metas para a construção de moradia primeira, meta para tratamento de saúde. É um plano extremamente transversal que envolve várias secretarias e várias ações. É um modo de o governo federal dizer para o Supremo Federal que está cumprindo a decisão que foi referendada pelo Supremo e um modo também do governo federal auxiliar os estados e os municípios a também cumprirem com este plano. O estado do Acre foi o primeiro estado da federação a pactuar junto com o governo federal este plano e tem agora a obrigação de elaborar um plano para essa população e também organizar um comitê para fazer a fiscalização das metas que foram aderidas. Por exemplo, hortas comunitárias, restaurantes populares, moradia primeira, capacitação e humanização, no tratamento, combate ao preconceito, à estigmatização, à violência contra essas pessoas. Porque as pessoas em situação de rua, ela está numa situação daquela não porque ela quer. Todos nós um dia poderemos estar numa situação daquela, porque pode ter um rompimento familiar, um desemprego, uma morte na família, e qualquer um de nós está sujeito a isso. É um problema que afeta não só o estado do Acre, mas afeta o planeta inteiro, O planeta inteiro enfrenta o crescimento vertiginoso das pessoas que vivem e fazem da rua um local de moradia. E é preciso que o Ministério Público atue, até de modo intransigente, para garantir que os direitos sejam efetivados. Isso porque todas as pessoas, pela sua simples humanidade, elas possuem intrínseca dignidade que dê a elas autonomia, dignidade, respeito e consideração como todos os outros. Então essa é a preocupação do Ministério Público, conferir autonomia e dignidade para essas pessoas. É preciso acabar com o preconceito de que são pessoas que estão sempre drogadas, que são pessoas que estão sempre, que não querem trabalhar. Pelo contrário, são pessoas extremamente talentosas, são pessoas que já foram trabalhadoras, muitos são operadores de máquinas, trabalhadores que têm carteira assinada e que por algum motivo da vida passaram a viver nessa situação. Então é importantíssimo a gente ter consciência de respeitar o próximo na sua dignidade, na sua autonomia. E o plano e a atuação do Ministério Público serve justamente para isso, para a gente também ajudar a conscientizar a população que as pessoas que vivem hoje nas ruas de Rio Branco, elas merecem respeito, ajuda, empatia. Nós precisamos de olhar para essas pessoas com um olhar de igualdade, de autonomia, de dignidade, e o plano ele existe justamente para isso. Dr. Tales, um outro ponto interessante e que foi ventilado recentemente nos veículos de comunicação local do nosso estado é que, de acordo com dados fornecidos pelo Observatório de Pessoas em Situação de Rua, nós temos no estado do Acre cerca de 412 pessoas em situação de rua de quase 1 milhão de habitantes no nosso estado. Só que a gente tem a sensação de que possuem mais pessoas em situação de rua, em situação de vulnerabilidade social, do que apenas essas 412. Por que a gente tem essa sensação? Esses números que se referem a 412 pessoas em situação de rua no estado do Acre, eles são números que são oriundos do CAD único, do Sistema de Registros do Governo Federal. Não se trata de um censo a respeito e específico para essa população. Inclusive, uma das metas do programa Ruas Visíveis no ano de 2025, realizar um censo nacional para a gente poder contabilizar de uma forma mais exata o quantitativo dessas pessoas e quem são essas pessoas. Esses números são números provisórios, muitas vezes subestimados, provenientes, repito, do CAD único, do número de pessoas que recebem Bolsa Família, que recebem alguma assistência do governo, pessoas que passaram pelo SUS. É uma conexão de número de pessoas que são usuárias dos serviços públicos, e eles chegaram nesse número de 412, mas a gente sabe que não é um número real, que não é um número que reflete a realidade das cidades brasileiras, não só de Rio Branco,
mas das cidades brasileiras como um todo. Então, o censo que será realizado pelo Ruas Visíveis vai nos dar uma proporção melhor, mais significativa e mais exata do quantitativo dessas pessoas. E amigo, só me fala uma coisa, o senhor mora na rua? Não, só a situação de ver que eu tô fazendo uma curtida mesmo, tô usando droga pra fazer o estrago acabar, entendeu? No caso, o senhor tá usando droga pra fazer o quê? Acabar? A minha depressão, né, mano? Eu uso droga, eu uso cocaína porque eu me sinto à vontade, eu fico mais legal, eu fico mais tranquilo, fico na vibe, fico mais de boa, relaxado. Mas o senhor não tem, por exemplo, um suporte de família que o senhor possa pedir ajuda para tratar a depressão? Já procurou um médico, alguma coisa assim do gênero? Não adianta, a gente vai no psicólogo, o psicólogo não faz uma consulta legal, a pessoa pratica bullying, mano, entendeu? É aquela situação, né? Deixa eu falar um pouco, quando a pessoa é boa demais e a pessoa quer ajudar os outros, a pessoa acaba com aquele prazer momentâneo de psicopata, né, mano? Pra mim, a pior doença que tem é a pessoa que é psicopata, né? Porque a pessoa, ela... Não é que ela quer ser melhor, não sei. No caso, o senhor tá nessa vida há quanto tempo? Usa cocaína já tem aí uns 10 anos já. Maconha também já tem uns 15 anos já. O senhor tem quantos anos? 24. Então, basicamente, aí já vão uns 10 anos já que o senhor já usa algumas coisas, no mínimo. Mas eu sei usar droga que eu uso, né? Tipo... Pessoa que fuma aí maconha e acaba com o pulmão aí, não consegue fumar maconha um mês aí porque fica morrendo de tuberculose, de tosse. Eu fumo maconha todo dia, jovem. A gente tá na madrugada do dia 18 de julho de 2024. Vocês já puderam perceber aí que de fato tem bastante pessoa em situação de rua aqui em Rio Branco. De noite elas se movimentam muito mais. E agora a gente vai mostrar um outro lado, sabe? Um outro retrato do que de fato acontece, que é o impacto na criminalidade que essas pessoas em situação de rua acabam por ter no que diz respeito a alguns furtos que acontecem em algumas zonas comerciais em Rio Branco, especialmente na região do bairro Bosque, que é o que vocês vão ver agora. A nossa equipe de reportagens está neste exato momento no bairro Bosque, um dos bairros mais tradicionais da capital acreana, principalmente no que diz respeito a questões comerciais. Esta região, infelizmente, é mais uma das que vem sofrendo intensamente com os crimes que são cometidos por moradores de rua, que acabam cometendo furtos aqui na região, prejudicando não só o comércio local, mas também gerando prejuízo financeiro para alguns empreendedores. Vocês verão agora imagens que foram cedidas para a nossa comunicação, para que vocês vejam as ações criminosas destes moradores de rua que acabam não tendo nenhum tipo de punição. A nossa equipe de reportagens veio até a Praça da Revolução, no centro da capital acreana. Nós conversamos com uma comerciante que, um tanto quanto revoltada, nos disse qual é a sua experiência do que ela vivencia diariamente no que diz respeito à convivência com as pessoas que estão em situação de rua, que acabam por impactar diretamente no comércio e no desenvolvimento financeiro desta região. Confira. Vocês trabalham aqui nessa região central de Rio Branco, vendendo na parte do comércio há mais ou menos quanto tempo? Quantos anos?
uns 10, 12 anos com a praça já reformada, né? Porque antigamente era nos carrinhos. Certo. Mas nessa praça há uns 10 anos já. E nesse meio tempo de lá para cá, essa questão dos moradores de rua presentes na região tem impactado no comércio de vocês? Tem impactado no que vocês estão fazendo? Como que está acontecendo isso? Tem impactado bastante e com o decorrer do tempo só vem aumentando. Porque uns tempos atrás era poucos, agora é bem mais moradores de rua, bem mais agressivos, bem mais violento, tipo eles atacam os clientes de forma violenta mesmo, sujos. É uma completa assim, uma coisa que não dá nem pra gente explicar e a gente não pode fazer nada, né? Isso interfere nas vendas de vocês, interfere no lucro? Algum dia vocês, por exemplo, perderam todas as vendas, não conseguiram vender porque tinha moradores de rua interferindo nessa situação? 100%, porque hoje em dia a gente tem que vender praticamente mais por entrega, por aplicativo, pagando taxas abusivas, porque os nossos clientes mesmo vêm e dizem que não gosta mais de vir na praça porque não come em paz, porque quando não é um pedindo, é outro tipo ameaçando e não tem um policial no meio da praça nem para ele se sentir seguro, então ele não vem mais no meio da praça. E é até interessante que a gente está numa noite que está bem fria e geralmente as noites daqui de Rio Branco que eram frias, a praça ficava lotada. Isso. E hoje foi até uma surpresa que a gente teve que ela tá vazia. Isso, porque é assim, a gente que convive com eles, a gente sabe que alguns não atacam, mas uma pessoa que não convive, ela tem medo, né, de chegar, ele puxar uma faca, de ele atacar, tipo, tem gente que traz criança, aí tá no meio da praça com a criança, aí chega um seminu na frente da criança, então os pais já evitam trazer. Aí, por causa disso, a venda caiu, bora dizer que hoje em dia é 80% a menos do que era anos atrás. Entendi. E aí a gente já conversamos com o policial, já conversamos com o poder público, aí fala que a gente tem que fazer um abaixo-assinado para ter uma guarnição no meio da praça. Só que em dezembro tem guarnição no meio da praça e o restante dos meses não tem ninguém, que nem você está vendo agora que não tem um policial aqui. Que nessa semana mesmo teve um assalto ali no banco, o homem de rua saiu arrastando a mulher no meio da praça para tomar o celular. Nós ligamos para a polícia uns 10 minutos depois que a polícia veio chegar. Ou seja, não pôde fazer absolutamente nada. Já tinha acontecido, a vítima já tinha sido... Já estava ali toda rasgada no meio da praça sem poder fazer nada. E não é a primeira vez. Aqui a gente mesmo, a gente paga segurança, porque senão a gente era assaltado direto aqui. Assaltado não, a gente era roubado direto. E assim, pra gente finalizar essa conversa, porque vocês também têm que voltar a trabalhar com o pouco que vocês estão conseguindo, o que vocês assim mais gostariam que acontecesse? Qual é a esperança que vocês têm pro negócio de vocês aqui no centro diante dessa situação? Que o poder público olhasse para nós, pudesse trazer menos 2 policiais no meio da praça. Sei que os policiais também não podem fazer muito, né, por causa que eles também são seres humanos e tal, mas para a população se sentir pelo menos segura, que a polícia está no meio da praça, o cliente ele tem até coragem de dizer um não, porque muitas vezes eles dão com medo de acontecer, eles fazer algo, e eles vendo um policial, eles vão ter mais segurança. Só isso que a gente queria, que o poder público visse pra gente, porque a gente também paga imposto, a gente está aqui lutando para pagar nossas contas. Me diz uma coisa, o senhor mora na rua? Moro. Há quanto tempo? O senhor consegue se recordar? Eu comecei a morar na rua, eu tinha 5 anos de idade, eu sou de 1977. Quase quantos anos eu tenho? O senhor já tem um pouco de idade. O senhor tem alguma família aqui? O senhor não tem? Tenho. E o senhor escolhe morar na rua ou o senhor não consegue morar com eles? Eu escolho morar na rua. Por quê? Porque eu sou pai de família, eu tenho 6 filhos. E o senhor, mesmo o senhor sendo pai de família, o senhor escolhe morar na rua? Porque hoje você tem uma mulher, ia morar na rua. Calma que eu tô... Entendi. Mas o senhor nunca cogitou não morar na rua, por exemplo? Não gostei. O senhor prefere então ficar na rua? Na rua. Mas por quê? Porque Deus é bom e o diabo não presta. Qual é a coisa mais difícil que o senhor enfrenta na rua?
Eu dormindo e um cara me acordando com a faca. E eu com o teçado e cortado. Entendi. O senhor espera algum dia poder sair disso ou tá tudo bem pro senhor viver como tá? Pra mim tá tudo bem, em nome de Jesus. O Se Liga Cidade foi até o Centro Pop, localizado no seio da capital acreana, com o intuito de tentar entender quais são as reais necessidades das pessoas que procuram aquele local com o intuito de obterem algum tipo de ajuda ou suporte. Um ponto importante que vale a pena ser destacado é que a nossa equipe de reportagem sofreu uma intensa retaliação por parte das pessoas que ali estavam recebendo alguma ajuda. Pessoas estas que, em sua grande maioria, encontravam-se em situação de rua. Um outro ponto importante que deve ser esclarecido por nossa equipe de reportagens é o fato de que a direção do local negou-se a conversar com a nossa equipe de reportagens, não querendo esclarecer qual é de fato a ajuda que é fornecida para as pessoas que ali buscam algum tipo de auxílio. A Constituição Federal de 1988 versa que todos são iguais perante a lei. Trazendo isso para uma forma prática, para uma aplicação dentro do nosso dia a dia, isso nada mais é do que o exercício comum do princípio da isonomia, dizendo que todos são iguais perante a lei. No entanto, quando falamos em pessoas em situação de rua, há a necessidade de questionarmos até que ponto as pessoas que estão em vulnerabilidade social, morando nas ruas, têm acesso aos seus direitos constitucionais como saúde, moradia, educação e alimentação. Um ponto importante que tem que ser elencado, destacado pela equipe de reportagens do Se Liga Cidade é: será se manter no centro da capital acreana um local de distribuição de alimentos apenas é a única forma que se tem para ajudar essas pessoas que de fato precisam ser reinseridas dentro da sociedade? Outra questão que também estamos levantando é: até que ponto é culpa do governo, da população e das pessoas que estão morando nas ruas simplesmente porque elas são dependentes de algo que elas não controlam, pois, como o próprio nome já diz, é um vício. Até que ponto todos nós podemos interferir de alguma forma para cuidar dessas pessoas que cotidianamente são tratadas como se fossem invisíveis. O Se Liga Cidade foi até o Centro Pop, localizado no seio da capital acreana, com o intuito de tentar entender quais são as reais necessidades das pessoas que procuram aquele local com o intuito de obterem algum tipo de ajuda ou suporte. Um ponto importante que vale a pena ser destacado é que a nossa equipe de reportagem sofreu uma intensa retaliação por parte das pessoas que ali estavam recebendo alguma ajuda. Pessoas estas que, em sua grande maioria, encontravam-se em situação de rua. Um outro ponto importante que deve ser esclarecido por nossa equipe de reportagens é o fato de que a direção do local negou-se a conversar com a nossa equipe de reportagens, não querendo esclarecer qual é de fato a ajuda que é fornecida para as pessoas que ali buscam algum tipo de auxílio. A Constituição Federal de 1988 versa que todos são iguais perante a lei. Trazendo isso para uma forma prática, para uma aplicação dentro do nosso dia a dia, isso nada mais é do que o exercício comum do princípio da isonomia, dizendo que todos são iguais perante a lei. No entanto, quando falamos em pessoas em situação de rua, há a necessidade de questionarmos até que ponto as pessoas que estão em vulnerabilidade social, morando nas ruas, têm acesso aos seus direitos constitucionais como saúde, moradia, educação e alimentação. Um ponto importante que tem que ser elencado, destacado pela equipe de reportagens do Se Liga Cidade é: será se manter no centro da capital acreana um local de distribuição de alimentos apenas é a única forma que se tem para ajudar essas pessoas que de fato precisam ser reinseridas dentro da sociedade? Outra questão que também estamos levantando é: até que ponto é culpa do governo, da população e das pessoas que estão morando nas ruas simplesmente porque elas são dependentes de algo que elas não controlam, pois, como o próprio nome já diz, é um vício. Até que ponto todos nós podemos interferir de alguma forma para cuidar dessas pessoas que cotidianamente são tratadas como se fossem invisíveis. O nosso especial trouxe um pouco da realidade que essas pessoas enfrentam na capital acreana. E, de fato, é necessário que o poder público, assim como todas as pessoas que convivem na nossa cidade, entendam que aquelas pessoas precisam de algum tipo de ajuda, porque isso sim é ser humano.
Na próxima semana, teremos um novo encontro em mais uma edição do Se Liga Cidade, onde você vai se surpreender com tudo o que traremos. Se liga, hein?